Capítulo 10. O portão ficava a uns 30 passos da casa que se erguia no centro de vasto jardim inglês. Todas as janelas do primeiro pavimento estavam abertas e despejavam cortinas de luz, que tremulavam nas águas do tanque e na folhagem verde agitada pela brisa. As visitas foram conduzidas pelo criado ao salão, onde apenas se achava Dona Firmina Mascarenhas, e o Torquato Ribeiro, com quem o velho trocou algumas palavras no vão de uma janela, enquanto Seixas, sentado junto ao sofá, aguardava o terrível momento. Ouviu-se um frolido de sedas, e Aurélia assomou na porta do salão. Trazia nessa noite um vestido de nobreza opala, que assentava-lhe admiravelmente, debuxando como uma luva o formoso busto. Com as rutilações da seda que ondeava o reflexo das luzes, tornavam-se ainda mais suaves as inflexões harmoniosas do talhe sedutor. Como que banhava-se essa estátua voluptuosa, em um gás de leite e fragrância. Seus opulentos cabelos colhidos na nuca por um diadema de opalas, borbotavam em cascatas sobre as alvas espáduas bombeadas, com uma elegante simplicidade e garbo original que a arte não pode dar, ainda que o imite, e que só a própria natureza incute. Via-se bem que essa altiva e gentil cabeça não carregava um fardo, talvez o espólio de um crânio morto, julgo cruel que a moda impõe às moças vaidosas. O que ela ostentava era como abundante de que a toucara a natureza, como as árvores frondosas, era a juba soberba de que a galantaria moderna coroou a mulher como emblema de sua realeza. Cingia o braço torneado que a manga arregaçada descobria até a curva, uma pulseira também de opalas, como eram o frouxo colar e os brincos de longos pingentes que tremulavam na ponta das orelhas de nácar. Com o andar crepitavam as pedras das pulseiras e dos brincos, formando um trilo argentino, música do riso mavioso que essa graciosa criatura desprendia de si e ia deixando em sua passagem, como os arpejos de uma lira. Atravessou a sala com o brando arfar que tem o cisne no lago sereno, e que era o passo das deusas. No meio ondulações da seda parecia não ser ela quem avançava, mas os outros que vinham ao seu encontro, e o espaço que ia se dobrando humilde a seus pés, para evitar-lhe a fadiga de o percorrer. Se Aurélia contava com o efeito de sua entrada sobre o espírito de Seixas, frustrarás essa esperança, porque os olhos do mancebo nublados por um súbito deslumbramento não viram mais do que um vulto de mulher atravessar o salão e sentar-se no sofá. A moça, porém, não carecia dessas ilusões cênicas. Aquela aparição esplêndida era em sua existência um fato de todos os dias, como o orto dos astros. Se sua beleza surgia sempre brilhante no oriente dos salões, assim conservava-se toda a noite, no apogeu de sua graça. O Lemos, vendo entrar sua pupila, foi-lhe ao encontro e acompanhou-a até ao sofá. Aurélia, tenho a honra de apresentar-lhe o Sr. Seixas. A moça correspondeu com uma leve inclinação da fronte à cortesia de Seixas, a quem estendeu a mão, que ele apenas tocou. Ainda neste momento o moço não conseguiu de si fitar a pessoa que tinha em face. Esse rosto desconhecido incutia-lhe indizível pavor, porque era a fisionomia de sua humilhação. Aurélia, para romper o enleio da apresentação, começara com o tio uma dessas conversar de sala, que suprem o piano e o canto, e que não passam, como eles, de um rumor sonoro para entreter o ouvido. A extrema volubilidade com que a palavra lhe brincava nos lábios, fazia contraste com a rispidez do gesto sempre harmonioso, e com o refrangimento que por assim dizer congelava-lhe o lado do perfil voltado para Seixas. Entretanto dissipou-se a grande comoção que percutira profundamente o organismo desse homem, desde o momento da entrada de Aurélia no salão, e lhe havia embotado os sentidos. Uma voz melodiosa penetrou-lhe n'alma, acordando ecos ali adormecidos. Pela primeira vez pôs os olhos no semblante da moça e imagine-se qual seria o seu pasmo reconhecendo Aurélia Camargo. Por algum tempo julgou-se vítima de uma alucinação. Custava-lhe a convencer-se que tivesse realmente diante de si a mulher de quem se julgava eternamente separado. A comoção foi tão forte que desvaneceu quase de seu espírito a lembrança do motivo que o trouxera àquela casa, e a posição falsa em que se achava. Uma satisfação íntima o absorveu completamente, e não deixou presas as amargas preocupações que pouco antes o dominavam. Também Aurélia de sua parte havia recobrado a calma, pois voltou-se sem o mínimo acanhamento para o moço e perguntou-lhe: Esteve ultimamente no norte, Sr. Seixas? Sim, minha senhora. Cheguei a semana passada de Pernambuco, onde desempenhou uma comissão importante, acrescentou Lemos. O Recife é realmente tão bonito como dizem?
creio que poucas cidades do mundo lhe poderão disputar em encantos de perspectiva e beleza de situação. Nem o nosso Rio de Janeiro? Perguntou Aurélia com um sorriso. O Rio de Janeiro é sem dúvida superior na majestade da natureza, o Recife porém prima pela graça e louçania. A nossa corte parece uma rainha altiva em seu trono de montanhas, a capital de Pernambuco será a princesa gentil que se debruça sobre as ondas dentre as moitas de seus jardins. É por isso que a chamam de Veneza brasileira. Não conheço Veneza, mas pelo que sei dela, não posso compreender que se compara a um acervo de mármore levantado sobre o lodo das restingas, com as lindas várzeas do Capiberibe, toucadas de seus verdes coqueirais, a cuja sombra a campina e o mar se abraçam carinhosamente. Já vejo que o senhor encontrou a musa no Recife, observou Aurélia gracejando. Acha-me poético? Não fiz senão repetir o que provavelmente já disse algum vate pernambucano. Quanto à minha musa, ficou anjinho, morreu de 7 dias e jaz enterrada na poeira da secretária. Respondeu Seixas no mesmo tom. Tinham entrado várias visitas, cuja chegada interrompeu este diálogo. Aurélia ergueu-se para receber as senhoras, enquanto os cavalheiros se derramavam pela sala esperando o momento de apresentar suas homenagens à dona da casa. Notava-se a completa ausência dos pretendentes declarados de Aurélia, se algum conseguirá ser convidado, devia o favor à circunstância de não revelado ainda suas intenções. Fatigada das adorações de que era alvo nos bailes e que se transformavam em verdadeira perseguição, Aurélia fizera dessas reuniões em família um como remanso onde se abrigava da obsessão do mundo. Aproveitando a confusão, Lemos levou Seixas à janela. Então enganei-o? Ao contrário, nunca eu poderia supor que fosse ela. Pois agora que a conhece, é tempo de saber que sou eu feliz tutor deste amorzinho, e que chamo-me Lemos e não Ramos. Diferença de 2 letras apenas. Enquanto não se fechava o negócio, era preciso guardar o segredo. Compreende? Hein? Maganão. E Lemos beliscou o braço de Seixas, o que era uma das mais significativas demonstrações de sua amizade. Por meio da noite, a moça ao atravessar a sala quando voltava de despedir-se de uma senhora, viu Seixas recostado a uma janela, pela parte de fora. A pretexto de fumar, o moço tinha saído ao jardim, e para de todo não sequestrar-se da sociedade, tomar aquela posição da qual parecia acompanhar com a vista o que se fazia na sala, mas era como se ali não estivesse pela preocupação que nesse momento reconcentrava. Essa primeira pausa que lhe deixavam os deveres da sociedade depois da entrada de Aurélia na sala, seu pensamento aproveitou para bem compenetrar-se dos fatos que acabavam de passar e aos quais buscava uma causa ou uma explicação. A moça, a pretexto de olhar para o céu, veio debruçar-se à mesma janela. Está tão retirado. Também cultiva as estrelas? Quais? As do céu? Pois há outras. Nunca lhe disseram. Talvez alguém se lembrasse disso, mas ainda não achei quem mo fizesse acreditar, respondeu a moça com um sorriso. Seixas calou-se. Seu espírito, além de pouco propenso a esses torneios da palavra, estava cativo de uma ideia importuna. Quem sabe se vim perturbar alguma visão encantadora? Insistiu Aurélia. Não a tenho. Estava pensando nos caprichos da fortuna que me trouxe esta noite à sua casa. É isto uma graça ou uma ironia da sorte? A senhora é quem poderá dizer-me. Aurélia desatou a rir. Era preciso que eu estivesse na intimidade dessa senhora, para conhecer-lhe as intenções, e apesar de muita gente considerar-me uma de suas prediletas, acredite que no fundo não gostamos. Isto disse a moça galanteando, mas logo ficou séria e prosseguiu. O que eu compreendo dessas palavras é que o Sr. Seixas arrependeu-se de não haver empregado melhor seu tempo. E tenho eu o direito de arrepender-me. Disse o moço em voz baixa, como temendo que ouvissem. Como está misterioso, meu Deus! Não fala senão por enigmas. Confesso que não o entendo. Carece alguém de direito para arrepender-se de uma coisa tão simples como uma visita? Tem razão, Dona Aurélia. Desculpe, ainda não me recobrei da surpresa. Vindo a esta casa, não esperava encontrá-la. Estava longe de pensar. Tanto lhe desagradou o encontro? Perguntou Aurélia sorrindo.
Se eu ainda acreditasse em felicidade, diria que ela me tinha sorrido. E por que descreu? Seixas fitou um olhar melancólico no semblante da moça. Que interesse lhe pode isso inspirar? Questão de gênio, a alguns nunca a esperança os abandona, a outros falta de todo a fé, e desanimam com a menor decepção. E a senhora, Dona Aurélia? Há pouco ouvi-lhe uma alusão, foi de certo gracejo. Diga-me, é feliz? Creio que sim, pelo menos todos o afirmam, e eu não posso ter a presunção de conhecer melhor o mundo do que tantas pessoas mais sabedoras e experientes que a minha cabecinha de vento. Assim, para não desmentir a opinião geral, considero-me a mais ditosa moça do Rio de Janeiro. Todos os meus caprichos são logo satisfeitos, não formo um desejo que não o veja realizado. Por toda a parte cercam-me de adorações e louvores que eu não mereço, e que por isso mesmo se tornam mais lisonjeiros. Nada lhe falta, portanto. Diz meu tutor que me falta um marido, e ele incumbiu-se de o escolher. Qualquer. É-lhe isto indiferente? Perguntou Seixas sorrindo. Está entendido que só aceitarei o que me agradar, mas não quero ter o aborrecimento de ocupar-me com semelhante assunto. Tão pouco lhe interessa. Ao contrário, tanto receio que tenho de comprometer eu mesmo o meu futuro, que o confio à sorte. Deus proverá. Seixas interrogava o semblante risonho da moça para descobrir laivos de ironia sob aquela graciosa volubilidade. E no seio de sua opulência, nos raros instantes de repouso que permitem os prazeres de sua vida elegante, não lhe acode alguma recordação de outros tempos? Não falemos do passado, exclamou a moça com um modo ríspido. Meigo sorriso porém apagou logo a veemência do gesto e a cintilação do olhar. Vertendo então na alma do moço os eflúvios de seu inefável sorriso, Aurélia retirou-se da janela.